Foram tantas as bocas que jogaram em mim palavras que um livro sem tamanho eu engoli. Foram tantas as imagens que um filme sem mais fim dá para se contar. Foram tantas as histórias que não dá para contar. Tantos erros e acertos para poder recomeçar. Mas o sol renasce sempre e eu remonto nos seus raios e cavalgo magno de som. Menestrel errante a semear cantiga de paz, amor e pé na estrada. Eu me chamo Abdoral Rodrigues de Macaru Filho, nascido na cidade de Crato, em 1948, precisamente em 11 de novembro de 1948. Bom, a gente nasce, todo mundo tem essa tendência para mexer com música, para gostar de música, se deleitar da música, e a gente nunca prevê o que vai acontecer, se a gente vai ser um profissional de música ou se vai ser um cidadão comum, que é inerente a todas as pessoas. Mas uma coisa contribuiu bastante, assim, meu pai era seresteiro, né? Era uma moda antiga que existia de você cantar na casa de sua amada, essa coisa. E já minha mãe, ela gostava muito de cantar o hinário religioso. Então essas duas coisas contribuíram muito. Depois veio o rádio. O rádio é uma coisa que ninguém pode negar, que ele é imprescindível assim, na formação musical de qualquer compositor. Então o rádio ele era o principal influenciador. Então todas essas coisas assim foram ficando em minha cabeça. É tanto que eu não tenho nenhuma música definida. Eu não faço samba, eu não faço rock, eu não faço baião, mas eu faço um pouco de cada dessas coisas. Quando chegou na década de 60, a questão a rádio deixou de ser o ponto principal de comunicação e de divulgação das tendências musicais, porque apareceu a televisão. E junto com a televisão foram aparecendo também os festivais de músicas. Passamos a ter uma visão do conceito moderno da música brasileira. E passamos a ter o fenômeno de Luiz Gonzaga, passou a ter o fenômeno pré-bossa nova, que foi um pessoal que começou a já captar alguma coisa do jazz e incrementar no samba e formando uma nova tendência que posteriormente seria chamada de bossa nova. Mais tarde surgiu a Tropicália, que já foi uma coisa parecida com uma semana de arte moderna, agora dentro da música. E então aí o fenômeno liderado pelos baianos, nesse caso, que era Gil, Caetano, Tom Zé, os Mutantes, passaram a chamar a atenção de todo o Brasil. Houve o movimento também do CPC, que era Centro Popular de Cultura, que era um movimento em que queriam descentralizar essa questão do Rio, eixo São Paulo, mas interiorizar. E aí apareceu artistas como Milton Nascimento, como Alceu Valença aqui no Nordeste, como o Ednardo, né? No Ceará também teve representado por Ednardo, Fagner Belchior. Falar de mim, de minha musicalidade, essa coisa toda, eu tenho que passar por todos esses processos, a pessoa tem que entender tudo isso, porque eu sou um resultado dessa salada todinha. Quer dizer, como você vê, eu fui me envolvendo a coisa, eu não planejei minha carreira artística nem nada. Nesse período surgiu aqui no Crato festivais de música. A gente foi imbuído nesse espírito e passamos a acreditar que era possível a gente compor. Eu diria até que essa geração nossa passou a ser um marco divisor. Porque até então, os artistas aqui no Cariri não costumavam muito compor, não. A gente costumava mais tocar o que vinha de fora, o que vinha do rádio, o que vinha na televisão. E passou a ser o Festival Regional da Canção, que aconteceu, passou a ser uma oportunidade de mostrar que nós tínhamos criadores. A primeira música que eu fiz, eu nem me lembro mais, mas eu sei que ela era influenciada bem por aquele Antônio Carlos Jocafe, que estava na época fazendo uns sambas bem simples, mas muito aceito pela população.
Depois eu vi, não, que a música não estava restrita a isso, ela tinha uma coisa muito maior, não sabe? Entendeu? Ela tinha um lado filosófico dela, tinha um lado estético, metafórico. Aí eu fui percebendo um montão de coisa e percebi, assim, que é inesgotável esse conhecimento. Eu passei a fazer fusão de um ritmo com outro, de essa coisa todinha, e deixei de me policiar por aquela questão do regionalismo, sabe? Também pelo modismo, tudo isso eu fui cortando, dizendo, não, eu tenho que descobrir minha identidade musical, minha personalidade, e fui criando esse trabalho, sabe? Não digo que eu inventei o mundo, não inventei o mundo. Eu aprendi muito com os outros, como a gente sempre tem isso na vida, né? Quer dizer, não se faz presente sem passado, não se faz futuro sem presente. Os shows foi um acidente, porque foi o seguinte, eu não pensava que eu ia ser profissional, viver disso, nem nada. Mas aí um tempo, veio um pessoal de São Paulo aqui, fazer uma filmagem sobre o Caldeirão. Nesse tempo, o Brasil estava passando pela a ditadura militar, então quase não se saía gente do Brasil, a não ser quando era exilado, expulso, entendeu? Porque os governos não queriam que se propagasse lá fora o que estava se passando aqui. Que quem estava no sul ia até o norte, quem estava no norte vinha até o nordeste, quem estava no nordeste ia para o centro-oeste, por aí assim. E então a minha casa virou um verdadeiro hotel. Eu recebia gente de todas as partes do Brasil aqui, um recomendado pelo outro, movido por aquele sentimento que eu diria aquariano, né, em que era uma nova geração, uma nova mentalidade, uma coisa assim, onde se envolvia conceitos novos, né, espiritualidade renovada, sabe? Todas essas coisas girou em torno disso. E, ao mesmo tempo, uma consciência política diferenciada. Porque nascemos sobre a repressão e queríamos conhecer um país sem repressão. A partir daí, as pessoas que estavam lá em casa, eles foram importunadas, né? Começaram a fazer uma pressãozinha, que eles botaram a barraca na exposição para levantar dinheiro, né? E, de repente, chegou a polícia lá e disse que não podiam tocar lá, que podia haver um incêndio, qualquer coisa, porque a gente estava tudo com vela acesa, que tinha acontecido um blackout. Aí a gente olhou para as outras barracas, estava todo mundo com vela acesa. Aí disse, porque não, mas é porque vocês não discutam com a gente não, desligue e pronto. O dono do bar, que era muito experiente, era o Carlão. O Carlão disse, não, eu confio na minha clientela aqui, todinha. Eu deixo a luz do caixa. E o pessoal fica aí. Aí nós ficamos lá tocando uma coisa e outra, né? Algumas pessoas faziam improvisação, que era dentro de um clima de vaquejada, que era a exposição. Aí, de repente, quando a polícia deu as costas assim, eu acho que alguém fez um versozinho de improviso em que ridicularizava a polícia. Aí eles foram. Quando voltaram foi com um monte de soldado, tá? Aí batendo em todo mundo e prendendo todo mundo. E foi aquele aí ninguém entendia nada, por quê isso. Ninguém sabia de nada. Sei que foram umas 10 pessoas presas entre meus amigos. Outros correram, né? Escaparam. E no meio desses presos eu estava no meio deles. Aí nós fomos presos na cadeia e ficamos ainda cheios de interrogação. Por quê? Até porque a gente não sabia o que é que estava se passando na situação política do país. A gente ouvia falar, mas éramos muito novos ainda e sem ter ainda informações com densidade política nem nada. Não era. Estávamos aprendendo. Um amigo meu que andava aqui, que gostou do meu trabalho e me fez uma amizade grande comigo, ele veio de Fortaleza, né? Ele chamava Francis Vale, de saudosa memória, porque ele já morreu. O Francis viu essa situação toda e disse, não, Abdora, você vai ser artista, e eu vou fazer um show com você. Eu digo, nunca fiz um show, Francis. Aí ele disse, não, mas não incomoda não, eu vou produzir e você faz só subir no palco e cantar. Eu digo, tá certo. Aí ele me levou para Fortaleza, me apresentou a imprensa todinha de Fortaleza. Eu ficava todo tenso, sem saber o que é que dizia, mas ia dizendo. E ele me passando, me apresentou a imprensa toda. Tá?
Aí depois teve um show que foi lá no teatro, um teatro que havia, eu me esqueci o nome agora, se eu me lembrar eu digo o nome dele aí. Eu fiz um show lá e foi bastante gente. Não foi porque o pessoal reconhecia esse meu trabalho que foi lá, não. É que França armou mesmo. Ele tinha penetração todo mundo. Ele cobrava dos amigos, você tem que ir pro show, rapaz, é bom, sabe? Aí fomos, fizemos um show assim, o pessoal aplaudiu bastante, eu não sei se por amizade da França ou se pelo show. Bom, como digo, aí eu fui me envolvendo. Sabe, aí outros shows meus lá já foram muita gente, e assim, para ver o Abdoral Jamacaru não era mais, não tinha aquela articulação que o França tinha dado antes, nem nada, já era uma forma de reconhecimento. E eu, quando voltei ao Crato, tinha mudado de prefeito, e o prefeito novo já me recebeu com uma medalha de condecoração, de honra ao mérito, porque eu tinha saído em todos os jornais importantes de Fortaleza. Naquele tempo a imprensa escrita tinha uma importância assim, muito pesada. E então, aí, daí por diante, eu passei a viver de música. Participei dos festivais da canção, aquela coisa todinha, fui premiado em 2 deles, né, com o primeiro lugar. E chegou um ponto em que eu disse, eu não vou viver de festival não, não faz sentido eu estar... Até porque o festival, ele tem uma coisa ruim, ele desagrega muito essa questão da relação de compositor para compositor, porque todo mundo está concorrendo, ninguém conversa com ninguém. E então eu resolvi deixar tudo, né? A essa altura, já me veio na cabeça e tentar alguma coisa no sul, né? Que é de onde saía tudo. No sul, que eu quero dizer, é o sudeste, que era tudo o Reixo, Rio, São Paulo mesmo. Aí eu resolvi viajar para São Paulo. E no meio do caminho, eu resolvi mudar para o Rio. Engraçado isso aí, porque eu fiz um plano de ir para uma cidade e fui para outra. Chegando na outra, no Rio, fui tentar me inserir no cenário musical do Rio. Eu fui recebido por alguns amigos que eu tinha recebido aqui no Crato, me receberam lá. E aí conheci várias pessoas que faziam música, né? Conheci a Cátia de França, conheci o Lenin, conheci... quem foi mais, meu Deus? Lula Queiroga, né? Enfim, sabe? Eu me acanhava quando chegava na tentativa de ir às gravadoras, todo mundo me passava para trás. E eu fui me cansando disso, por causa da timidez, né? Então, eu via os amigos conseguindo gravar e eu não. Até que apareceu uma oportunidade numa gravadora chamada A Lança, que ele queria artistas alternativos. Assim. E eu fui me inscrever lá, e o cara me recebeu, fui fazer entrevista, aí eu falei de onde era, tudo mais, disse, você é do Nordeste? Eu disse, pois a gente precisa de um artista do Nordeste para concorrer com Alceu Valença. Eu digo, o que quer dizer isso? Não, eu queria que você fizesse uma música naquela linha de trabalho. Eu digo, não, eu tenho meu trabalho. Aí ele disse, não, mas nós estamos querendo esse cara. Eu digo, rapaz, eu não sei fazer não, eu até gosto dele. Até gosto não, eu gosto dele. Ele é um grande artista, entendeu? Mas não faz sentido nenhum para mim estar imitando. Eu tenho até influência dele, essa coisa assim. Porque eu tenho influências diversas. E no meio dessas influências diversas está ele também. Aí o cara disse, então meu amigo, eu não preciso. E eu fui dispensado. Aí me deu uma frustração danada e eu terminei voltando para o Crato. Quando voltei para o Crato, cheguei no Crato, aí já havia uma repercussão, porque durante esse período lá, que eu estava lá, 2 pessoas gravaram música minha. Uma foi o Dalmo Castelo, que era um parceiro de Cartola. Ele gravou, fizemos uma parceria, uma triparceria, que era eu, Dalmo Castelo, e quem foi o outro? Não, foi uma parceria só. Eu e o Dalmo Castelo. Foi gravado no... E depois Elza Maria gravou uma música minha, que era No Apogeu do Sol. Mas eu vim pro Crato, com o respaldo que eu tinha era isso. 2 pessoas tinham gravado música minha. Eram pessoas que relativamente desconhecidas, mas tinham gravado música minha. E quando eu cheguei aqui no Crato, assim, fui bem recebido, né? Por ter voltado do Rio de Janeiro, por ter tido 2 músicas gravadas, aquela cor toda. E foi quando o Salatiel, que foi muito importante
na minha trajetória, ele recebeu um prêmio do Banco do Brasil, se não sei, que ele trabalhava lá no Banco do Brasil. E ele resolveu me ajudar para me fazer um registro fonográfico. Eu aceitei, claro. Quem é que não queria isso? Naquele tempo você tem que fazer produção já alternativa, porque as gravadoras só lhe aceitavam se você se moldasse a um estilo tal, como era a organização delas. Ainda hoje é assim. A gente fez uma produção própria, a Saratel financiou essa coisa e fomos gravar o disco que mais tarde, posteriormente, seria chamado de Avalon, né? Então levamos música aqui do Crato, o Manuel de Jardim. Foi o músico que nós levamos aqui do Crato. O resto, tinha alguns músicos que já tinham tocado comigo, que era o Diesel, o Paulinho, que já estavam morando no São Paulo mesmo, e o Demontier. Então eles conheciam grandes músicos lá de São Paulo, como o Proveta, o Gil, o Tennyson, sabe, que era artista de renome internacional. E eles, o Cacá Malaquias, que era daqui também, essas pessoas se juntaram e trouxeram esses grandes músicos assim que eu fiquei pasmado, que eu nem sabia quem eram aqueles artistas, né? Mas quando eles se apresentaram para tocar de graça pra gente, aquela cortadinha só, porque eles ouviam falar que a música, o trabalho era bom e tudo mais. Aí gravamos com esses artistas. Resultado, o disco causou um impacto assim, muito grande, porque nós tínhamos uma proposta diferenciada no formato da minha música, que foi assimilada por grandes músicos, sabe, que adornaram ela com seus arranjos, e também tinha a coerência nas letras, quer dizer, não havia assim discordância de um discurso para outro de uma música, e fizemos uma capa que chamou muita atenção. Esse disco Avalon, eu entrei na verdade com uma composição e com algumas poucas ideias, porque eu estava cercado de tanta gente competente que eu até me acanhava de sugerir isso, aquilo, outro. E o que eles mostravam, eu aceitava. Não tinha... Sim, no meio disso tudo eu botei uma música de um outro caririense aqui, porque a gente era muito distante, porque aquela questão da rivalidade dos festivais fez com que a gente não se conhecesse aqui no Cariri. Mas eu queria incluir ele para me aproximar mais dessa coisa. E fui atrás dele lá em Juazeiro, que foi o Luiz Fidel, né? E gravei uma música que terminou sendo o carro-chefe do disco. Então o Avalon foi gravado. Aí muita gente me interroga por que Avalon. Na época estava surgindo o lançamento daquele disco, As Brumas do Avalon, né? Que falava de um povo que era reinado lá, né, na região, não sei se é da Catalunha, e por aí assim. Pô, na região entre Espanha e França, tudo mais, por ali assim. E onde o chefe maior era o Mago Merlin, né? E que esse povo mais tarde foi praticamente dizimado pela igreja da época, que queria que todo mundo rezasse o seu terço, né? E esse povo foi dizimado, mas essa questão da resistência tinha uma analogia com o que aconteceu aqui na América. Então o disco tem essa mensagem na capa. E tem também assim tipo um menestel andando com uma rebeca ou um violino atrás, nas costas, e que ele é um misto de duas entidades, uma europeia e outra brasileira. De um duende da Europa, né? O formato da cara dele todinho. Mas tinha as pernas para trás, que era da nossa caipora. Então, e aquilo tinha um simbolismo por trás disso. Quer dizer que, tanto quanto aconteceu na Europa, aconteceu aqui no Nordeste também. Foi muitos índios mortos assim, e obrigados a professar o catolicismo, o cristianismo, né? Então, essa capela foi muito significativa. Eu gostei tanto do resultado dela, aquela coisa toda, que meus discos posteriores, eu nunca quis botar meu retrato, me arrumar e todinho aparecer aquela coisa. Passei a ter uma contribuição dos artistas plásticos, né? Que foi o primeiro que surgiu, foi esse aí, que foi do Romildo Alves. E depois eu fiz o Peixe, que foi
o Sérgio Esmeraldo, que fez a capa, que era outro artista plástico. Depois eu fiz a Bárbara, que foi feito pelo Reginaldo, lá de Juazeiro. E por último, eu fiz esse último disco meu, Abdoral Jamacaru, né, que também foi um artista daqui do Crato. Olha, a produção, o Salatiel segurou as pontas mesmo, entendeu? Agora as gravações, todos os arranjos foram feitos no estúdio. Os músicos eram de uma competência tão grande que me surpreendeu. Quer dizer, o disco veio com uma cara moderna, danada. Eu já tinha essa tendência ao moderno, mas eu não sabia pôr em prática tanta coisa que foi acrescentada ali. E uns arranjos sofisticados. A minha música só sugeria aquilo, mas não chegava àquela perfeição que chegou. Quer dizer, se você ouvir Avalon hoje, é moderno para hoje. Muito. É moderno para hoje, entendeu? Imagina naquela época, em 85. Então foi assim, foi gravado. Eu liberei mesmo, quando eu vi a competência do músico, tudo que ele sugeria, dizia, Abdoral, a gente pode fazer assim aqui nessa parte? Ele pode. Sabe? Que eles eram os reis da competência, né? E eu era o rei dos agraciados com a competência deles. O método desse disco é dividido em 3 partes. A iniciativa de Salatiel, o meu com as composições, né? E o dos músicos com o acréscimo dos arranjos dos músicos. Então é isso aí. O poeta, assim, que é uma parceria minha com o Chico Chaves, que foi uma pessoa que também me ajudou bastante lá no Rio. E ele era um grande poeta, ele fazia música para o pessoal do Boca Livre, fazia música, letras para o pessoal de Minas, essa coisa. Ele era quase pertencente àquele clube da esquina. E aí a gente se conhecendo, ele simpatizou com o meu trabalho. E um dia, dentro da casa dele, vi um livro que ele escreveu de Haikai, que é aquele poema de 3 versos japonês. Aí eu fiquei fascinado com o Haikai. Aí disse, e teve uma sequência deles assim que eu disse, como tá bonito isso aqui, Chico Chaves? Tu deixa eu musicar? Aí ele disse, pode musicar. Eu digo, eu posso acrescentar um antes e um depois? Ele disse, o que é isso? Uma introdução minha, aí depois eu caio no Haikai, depois eu volto para a minha parte. Aí o que é que eu fiz? A introdução eu fiz muito em cima da embolada, né? Nossa nordestina. Poeta pronto, poeta pinta, poeta apresenta o passado, poeta apresenta o futuro, o poeta paga pra ver, o poeta traz o perigo da rua e põe dentro do povo, repare você. Aí entra nos Haikai. O poeta é louco, põe fogo na água e mergulha nas labaredas, e mergulha nas labaredas, aí já era um Haikai. Aí entra outro. Embora cante, existe caos lá fora, como existe trevas no vácuo. Cria espaço vaga e é lago de seu mergulho. Aí voltar de novo para a embolada, sabe? Ela é mais ou menos em cima dessa estrutura. É nipo-nordestina. O que eu sei é que em Cuba homens, mulheres e crianças. O que mais é Cuba? Uma parte do corpo da terra, como Brasil, Holanda. Como Brasil, Holanda. Como é feita não, Cuba é cubana. Bonita como é bonito um olho ou qualquer outra parte do corpo. Porque vou fazer regime quando devo consumir tanta esperança. Isla donde el vento canta, isla donde el vento canta. É uma parte dela, né? É com Geraldo Urano. Por que aí Geraldo Urano entra nessa história? Quando Geraldo Urano era um camarada que ele era um gozador de primeira, entendeu? E eu tinha uma admiração danada por ele. Mas sempre que eu chegava com alguma coisa para mostrar ele dizia uma piadinha, aquela coisa toda.
E ele fazia uma poesia, eu podia dizer que ele era um vanguardista, né? Ele sempre estava à frente da gente. Eu vi essa letra dele, Cuba, né? Onde ele neutraliza essa questão de comunismo versus capitalismo. Que o Cuba é bonito como é bonito um olho ou qualquer outra parte do corpo. Por que vou fazer regime? Quando devo consumir tanta esperança? Quer dizer, ele anulava essas duas polaridades, entendeu? Ele neutralizava. Então eu achei lindíssima essa letra. Aí eu digo, eu não vou dizer a Geraldo que vou gravar, porque ele vai dizer uma piada, eu vou ficar com raiva, eu não gravo não. Eu vou fazer essa música primeiro, e quando chegar bem perto do disco é que eu digo a ele. Aí fiz isso mesmo, fiz a música sem mostrar a ele, e sem pedir licença a ele. A letra era dele, ele não sabia que eu estava musicando não. Terminei a música, quando terminou a música foi na época de viajar. Aí eu cheguei para ele, tem que dizer, né? Disse, Geraldo, é o seguinte, não sei se você acha bom ou não, você tem que ser bem rápido comigo. Eu musiquei essa música Cuba e queria gravar. Ele disse, ô rapaz, que bom! Aí me relaxou mais, aí pronto. Aí fui e gravei a música. Deixa que já se sabe onde isso vai dar. Deixa que já se sabe onde isso vai dar. Ó negligenciado coração, até as mulheres se esqueceram. Deixa que já se sabe onde isso vai dar. Deixa que já se sabe onde isso vai dar. Ó negligenciado coração, até as mulheres se esqueceram. Deixe que já se sabe onde isso vai dar. Deixe que já se sabe onde isso vai dar. E o cérebro como que quem disse, vai em carro aberto, feito presidente, feito presidente. Essa música do Pacheco, quando eu vi, eu achei interessantíssima, né? Porque o Pacheco estava começando a compor. E eu não esperava isso, que o Pacheco chegasse àquela musicalidade que ele chegou nessa música. E uma divisão rítmica, o Pacheco fez, e eu aprimorei um pouco essa divisão rítmica. Porque eu tinha mais facilidade para isso. No final dessa letra, eu acho interessante, porque ele aborda aquela questão da Guerra Fria, onde a Rússia e os Estados Unidos, cada qual ficava mandando foguete para a Lua, não sei o que mais lá, fazendo teste de mísseis. E isso foi uma cor bem intensa. E Geraldo foi muito feliz nessa abordagem, nessa letra. Ele diz assim, eles disputam o espaço estrelado como se merecesse estar lá em cima. E ao redor, que é o terceiro mundo, os bebês agonizam. Os bebês agonizam. É uma riqueza fabulosa, né, essa metáfora. Por que eu tinha que insistir em cantar Geraldo, né? Sou a flor do mamulengo, me apaixonei por um boneco. Eu tinha ouvido essa música, o João do Crato tocando. O João do Crato é um cara que ele usa muito a performance, né? No palco. E ele fez uma performance do boneco lindíssima, interpretou essa música, e eu não achou que eu assisti dele. E eu já conhecia o teatro de boneco, essa coisa toda de pequeno, porque meu pai era um armarinho que ele tinha
porque ele vendia instrumento de segunda mão, essa coisa. E no meio disso tudo também, tinha essa questão do teatro de boneco, dos reisados, essas coisas todas, porque meu pai vendia todas aquelas... como é que se diz? Aquelas pecinhas para as fantasias dele, né? Para as roupagens dele, como areia prateada, espelhos, fitas. Nessa coisa todinha foi que Flor do Mamulengo me veio à cabeça, porque meu pai vendia aquelas coisas, até os bonecos que ele vendia. Pois é, então, quando eu vi João do Crato encenando essa música, com a performance que ele fez, e a letra que é muito feliz, ele abordou bem essa questão do teatro de boneco. Então eu achei que era uma obra de arte e tudo mais, e que seria uma oportunidade de eu me aproximar dele. Porque até nós éramos inimigos de festivais. Que concorria, e isso envolvia questões assim que eram muito menores, como o bairrismo de Crato e Juazeiro. E então eu botar a Flor do Mamulengo, eu quebrar, o Fidelis até ficou meio surpreso quando eu cheguei na casa dele, propondo para gravar a música dele, né? E ele achou bom então aquela coisa toda, e eu gravei, e a música fez sucesso, e isso aí não precisa mais dizer que todo mundo conhece o sucesso da música. Eu pensei, quando eu via a modernidade do disco, que ninguém ia entender nada. A minha ideia era essa aí. A não ser com música mais simples, como eu fazia com Panina o Cariri, né? Assim, a de Fidelis, porque era um foguedo popular. O resto era uma música sofisticada no ritmo, nos acordes, nas harmonias, na melodia. Era e tocado com músico de alta competência. De certo modo ele é um pouco complexo, entendeu? Mas o disco terminou acontecendo. E foi elogio de todas as partes. Nunca vi uma pessoa falar mal de Avalon, sabe? Tanto os intelectuais como os populares. Então eu só sou agradecido a esse disco, ao Salatiel, que, né, foi o produtor dele, ter acreditado. As pessoas... Eu tinha um público que, antes de gravar, já todo show meu, quando eu comecei a fazer show, me prestigiava. Ainda hoje, esse público faz isso. Quer dizer, essas pessoas que acreditaram quando eu era um desconhecido, acreditaram durante a minha atuação na tentativa de mostrar o trabalho, e depois disso. Então, o resultado é dessa forma. É uma vitória que ainda hoje continua acontecendo, né? Ele está vencendo o tempo, sabe? Todo mundo que pega nesse disco, rapaz, esse disco é novinho, tudo mais, entendeu? Me surpreendeu, claro, essa coisa toda, e me gratificou ao mesmo tempo, tá? E eu repasso isso para as pessoas que gostaram e se identificaram com ele. É o seguinte, na verdade, são todas músicas que você vê que ela tem uma carga forte de contemporaneidade, né? Porque eu abracei essa causa e gosto disso. Eu gosto disso. Eu me esmero muito na letra. Eu tenho dificuldade de fazer parceria, talvez por conta disso. Eu tenho parcerias de excelentes parceiros. Mas geralmente eu tenho um receio de fazer a parceria, ou de macular a letra da pessoa, ou de depois não ter aquela emoção que o poeta teve e passar isso no palco, né? Que no palco é o resultado de tudo. Você já joga ali o resultado da letra, da música, da poesia, da estética, da proposta, enfim, da emoção. E você tem que ter um pouco de tudo isso em cada música. Precisava ter nascido em muitos outros povos e muitas cidades para se fazer reais os sonhos que cá dentro invade.